Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Air 3 para mapeamento aéreo, como a gente pode fazer mapeamento aéreo com esse tipo de equipamento aqui. Se você não me conhece ainda, eu sou Guilherme Lucas Scherer, sou sócio aqui da SX Drones, uma revenda autorizada da DJI aqui no Brasil. Então eu postei um vídeo agora recentemente aí falando sobre a questão do Air 3 para aerolevantamento, dizendo que não tem a possibilidade de fazer um mapeamento de forma 100% automatizada. E aí quando eu disse isso, eu me referi a aplicativos como o Drone Deploy, como o Drone Link, como o Drone Harmony, por exemplo, onde a gente consegue facilmente aí num smartphone criar um plano de voo, configurando sobreposição frontal, lateral, parâmetros, por exemplo, como a velocidade, direção de câmera, calcular, por exemplo, a direção de linha ideal também. Então isso tudo a gente consegue fazer em aplicativos como esses que eu citei. O Air 3 não tem suporte a esses aplicativos. No vídeo passado também, que eu vou deixar aqui em cima o link se você não assistiu, eu disse aí que a DJI não tem previsão, por exemplo, de lançamento do SDK para esse equipamento aqui, que suportaria então fazer mapeamento, por exemplo, nesses aplicativos. Então existe outra forma de fazer mapeamento aéreo, tanto com o Air 3 como com o Mini 4 Pro, e também com a série dos Mavic 3, Mavic 3 Classic, por exemplo, que são drones que também não têm o SDK liberado ainda. Então, para a gente fazer aí esse plano de voo aí de forma mais automatizada possível para o Air 3 e para esses outros modelos que eu comentei agora anteriormente, a gente vai utilizar um site aí chamado Waypoint Map. É um site aí que permite a gente criar essa rota aí o mais automatizada possível. Então, eu vou começar a compartilhar a tela aqui do notebook com vocês. Então essa aqui é a interface principal aqui do site, só vou descer aqui para vocês verem como é que é, né? Então a gente tem três opções aqui para fazer esse plano de voo. A primeira é o que a gente vai utilizar, que seria criar um plano de voo aí do zero. A outra aqui seria para abrir, por exemplo, um plano de voo já salvo, já feito aqui no site. E a outra seria fazer um upload de uma missão aí já criada dentro do aplicativo do DJI Fly. Então, primeira opção aqui eu vou selecionar a opção de criar aqui o plano de voo. Outro detalhe aqui, já para comentar, em alguns vídeos que eu fiz aqui no canal também, o pessoal pede por que para mim é em português e para os outros é em inglês. Se você vir aqui, por exemplo, tá em inglês nesse caso, traduzir para o português, ele vai traduzir aqui o site para facilitar para quem não tem entendimento do inglês, por exemplo, né? Então é somente isso aqui, não é porque o site ou o aplicativo ele é em português, né? Então eu vou clicar em criar. E aí aqui basicamente eu preciso selecionar a minha área de interesse. Então eu vou ir até nesse mapa, seguro o Ctrl apertado e aí eu consigo procurar aqui a área, por exemplo, que eu pretendo fazer o plano de voo. Pressionando aqui o Ctrl e selecionando o zoom aqui no controle, no scroll do mouse. Seleciono essa opção aqui, desenhar forma. Então aqui eu desenho a forma aqui que eu tenho interesse de fazer. E aí tomar sempre o cuidado de mapear uma área maior do que a área de interesse de fato. E encerrando aqui, eu dou um clique duplo e aí vocês vejam aqui que já finaliza aqui o desenho do polígono, né? Então desço aqui para baixo. Aqui eu tenho, por exemplo, a opção da unidade de medida, eu vou deixar em metros. Aqui embaixo eu configuro a altura de voo que eu quero. Nós aqui na empresa, por padrão, aí, geralmente a gente faz os voos a 120 metros. São áreas de lavoura, então é o que a gente consegue um rendimento um pouco melhor. Então 120 metros. Velocidade aqui eu vou deixar em 8 metros por segundo. Depois mais na parte prática aí eu vou falar mais detalhes sobre isso, né? Ângulo da câmera aqui eu vou deixar em menos 90 graus. Então sempre se atentar ao sinal. Como é para baixo é menos 90 graus. Se eu quisesse fazer mapas tridimensionais, por exemplo, se voa em menos 45, que é a configuração padrão aqui que já vem no site. E aí o outro parâmetro aqui embaixo é a distância entre linhas que eu vou utilizar. Em aplicativos mais próprios para aerolevantamento, como o Drone Harmony, Drone Link, Drone Deploy, a gente não configura a distância entre os caminhos. A gente configura a chamada sobreposição lateral. Porém, nesse site aqui a gente não configura a sobreposição e sim configura a distância entre caminhos. Então, por isso que não é um aplicativo aí específico para aerolevantamento que te permite fazer todas essas configurações. Em testes nossos aqui, que a gente utilizava lá no Air 2S, a 120 metros de altura, a gente utilizava um espaçamento aí mais ou menos de 50 metros entre uma faixa e outra, configurando lá a sobreposição que a gente tinha, né? Então é o que eu vou utilizar aqui também.
E aí, para comentar também, não existe receita de bolo, isso é nem em pulverização aérea e nem em aerolevantamento. Tudo é questão de teste, de testar, por exemplo, se faltou sobreposição aqui, o que você pode depois fazer é reduzir a velocidade do drone, porque a gente vai ter que utilizar o temporizador, né? Então reduz a velocidade de deslocamento do drone para aumentar a sobreposição frontal e muda essa distância entre caminhos para aumentar ou para diminuir a sobreposição lateral. Então configurei aqui 50 metros e aí detalhe, até aqui eu consigo fazer isso aqui tudo de forma gratuita. E se eu exportar exatamente como eu fiz até agora aqui, as linhas que eu vou exportar depois aqui no controle, elas vão ficar tortas. Eu vou deixar uma foto aí aqui na edição também para vocês acompanharem como é que ficaria. Então tem uma forma de minimizar esse contorno aí das linhas, que seria a versão premium aqui do site. Custa aí, se não me engano, são $15 por mês. E aí você tem a função, por exemplo, de criar, de quadricular as manobras aí nas laterais, por exemplo. Então aqui começa as configurações premium, por exemplo, né? Eu consigo manter uma altura dinâmica, que nós não vamos utilizar nesse caso aqui. Eu conseguiria gerar pontos com ação, por exemplo, de tirar uma foto em cada ponto que eu vou gerar. Eu vou deixar em nenhuma ação, depois já comento por quê. Pontos reversos aqui, se o drone estiver voando para trás, habilitar para inverter o caminho. Então é uma função aqui do Premium. Orientação da linha também eu consigo modificar dentro dessa versão Premium. E aí tá aqui o principal que eu comentei, né? Endireitar as trajetórias de voo. Se eu deixar ele na versão gratuita, ele fica mais ou menos como tá aqui na foto do lado. E se eu habilitar aqui na versão Premium, pagando esses $15 aí por mês, eu consigo ter uma rota mais quadriculada, que é mais semelhante ao que a gente tem num aerolevantamento, por exemplo, né? Então, essa aqui é a situação. E aí eu tenho aqui, por exemplo, a função de gerar todos os waypoints, todos os pontos aí, por exemplo, de captura de foto. Só que a gente já fez o teste aqui, o arquivo do waypoint ele fica muito pesado, então na prática os rádios controles aí tendem a travar quando a gente utiliza essa opção, né? Então por isso a recomendação nossa é deixar desativado e depois a gente vai utilizar o temporizador para a captura aí de fotos. Então feito isso aqui, basicamente eu venho aqui embaixo em gerar, ele vai pedir aqui em cima para eu selecionar a área, né? Então venho aqui na ferramenta da mãozinha aqui, seleciono a minha área e clico em gerar. Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, se eu der um Ctrl aqui, segurar pressionado, que ele já gerou uma espécie de um plano de voo aí. E aí notem também que ele cria, por exemplo, deixa eu pegar uma linha mais comprida aqui, ele cria um ponto na curva, mais um ponto logo na sequência, e aqui da mesma forma, que é justamente para endireitar a rota de voo aí. Então, feito isso aqui, eu posso já exportar esse modo aqui de waypoint. Então eu desço aqui bem para baixo, mais para baixo, quase no final aqui. Clico em baixar arquivo KMZ e aí ele já baixou aqui, por exemplo, o arquivo KMZ Output 1, eu já tinha feito vários testes antes, né? Então vou renomear ele aqui só pra gente saber aí, teste YouTube, vou colocar o nome aqui só pra gente lembrar qual que é o arquivo. Feita essa etapa aqui no computador, eu vou agora ligar o rádio controle. E lembrando que isso aqui também pode ser feito na versão que não tem a tela integrada, pode ser feito num smartphone, por exemplo. Vou ligar o controle aqui também e vou começar a gravar a tela aqui do rádio controle para vocês me acompanharem por aqui também. Então já estou gravando a tela aqui do rádio controle. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso criar uma missão prévia de waypoint aqui dentro do rádio controle para depois substituir esse que a gente fez aqui no computador por esse que eu criei aqui no controle. Então basicamente eu alterno aí o arquivo KMZ que a gente tem a missão, né? Então vou aqui em guia de conexão, eu não preciso ligar o drone para fazer esse procedimento. Venho aqui em cima só em câmera view, para a gente ter acesso aí à parte da visualização da câmera. E aí detalhe, se vocês clicarem no canto inferior esquerdo aí na telemetria, né? Ele vai expandir o mapa, clicando mais uma vez ele expande de novo. E aí aqui para facilitar, venho aqui na imagem de satélite, por exemplo, e aí fica mais fácil para a gente visualizar. Aqui eu faço um plano de voo aleatório, eu crio 2, 3 pontos aqui só para a gente ter o arquivo para fazer a substituição, né? Então eu venho aqui na lateral, no ícone do waypoint, e aí ele vai pedir aqui para selecionar ou pressionar o botão C1 ou clicar aqui na tela para a gente fazer essa demarcação. Então vou clicar aqui uma vez, segunda vez, terceira vez, e aí eu tenho já o arquivo previamente criado aqui. Notem que a curva aqui ele ficou arredondada, então se eu fizer, por exemplo, da forma gratuita aqui no site, eu crio curvas arredondadas como essa que criou aqui agora, né? Feito isso aqui,
Quando eu clicar na flechinha de voltar, eu posso clicar em salvar e sair. E aí, basicamente, eu vou pegar um cabo USB-C, vou conectar aqui no rádio controle. Vou conectar no meu notebook. Então, conectado aqui o rádio controle no notebook, eu abro aqui o DJI RC2, que é esse rádio controle aqui. Abro aqui a pasta do armazenamento, pasta Android, pasta Data, DJI Go V5, Files. E aí aqui eu vou ter uma pasta chamada Waypoint, que é essa pasta que ficam armazenadas as missões. Então, selecionado aqui, eu tenho esse plano de voo, por exemplo, que eu criei aqui, os 3 pontos criados aqui. Então, clico aqui em cima. E aí notem aqui que existe um arquivo KMZ, por exemplo, que é esse arquivo aqui que eu criei no rádio controle. Então eu vou ter que substituir o do computador por esse. Então basicamente eu vou abrir outra aba aqui do explorador de arquivos. Vou vir aqui em Downloads, pegar o mapa aqui, o arquivo que eu tinha criado no site, teste YouTube. Venho aqui no diretório que eu mostrei para vocês, colo. E aí eu preciso renomear esse nome aqui por esse nome aqui que tá criado aqui no rádio controle, né? Então, para fazer isso, seleciono aqui, Ctrl C no nome, vou deletar, senão ele vai renomear diferente, porque é o mesmo nome, né? Venho aqui e colo esse nome. Então, basicamente, eu fiz essa troca da missão que eu tinha criado aqui no rádio controle pela missão que eu tinha criado aqui no notebook. Feito isso, eu só desconecto aqui o cabo do rádio controle. E aí, se eu vim agora em guia de conexão aqui, abrir a exibição da câmera e na aba de Waypoints, aí detalhe, eu vou primeiro vir na telemetria aqui embaixo, senão ele não vai aparecer os mapas aqui na imagem de satélite, né? Venho na aba Waypoints, aqui embaixo tem o íconezinho da lista dos mapas que eu tenho. Se eu clicar aqui em cima agora, ele já vai importar para mim aqui todos os waypoints. Então vou desaproximar aqui, tá aqui a minha área de interesse, por exemplo, já com todos os waypoints importados. Então a borda aqui ela ainda fica um pouco curvada em função da manobra, em função de ter uma junção próxima de pontos ali, porém as linhas elas ficam retas, né? Então é mais possível, mais perto que a gente consegue chegar de um aerolevantamento é fazendo dessa forma aqui, né? Então é relativamente simples de fazer, aí depois que você pega a prática, você consegue agilizar bastante. Então, feita aqui essa etapa, agora a gente vai a campo aí para mostrar para vocês qual é o procedimento aí que a gente faz para executar esse plano de voo automático aqui, criado aqui no site. Então, dando sequência ao vídeo aqui, a gente vai fazer a parte prática da execução do voo. Então, eu estou aqui com o rádio controle já, estou com o drone posicionado aí. Então, já com o drone ligado aqui, eu venho na informação da telemetria no canto inferior esquerdo, dou mais um clique em cima, venho na opção dos waypoints, venho na opção da lista aí. E aí aqui eu tenho o plano de voo que a gente já tinha feito lá no escritório, né? Então vou esperar ele abrir aqui. Vou desaproximar um pouco, aí vocês notam que ele tem 58 waypoints aqui de execução, né? Então, primeiramente aqui os ajustes básicos de câmera, se eu clicar no canto inferior esquerdo aqui eu abro a exibição da câmera. E é aquilo que a gente já falava lá no Drone Harmony e em outros aplicativos também, né? Venho nas configurações do canto superior direito, câmera, e aí eu só reviso aqui para ver se está de acordo, né? Formato da foto JPEG, aspecto da imagem a gente deixa em 4x3, que a gente consegue ter uma quantidade maior de informação numa mesma foto. Resolução eu deixo aqui em 48 megapixels. Descendo aqui tem o balanço de branco, então que eu mudo aqui pro manual, eu não deixo esse balanço de branco no automático nesse tipo de drone aqui. E aí é basicamente isso aqui que eu preciso configurar, né? E aí aqui na tela inicial eu posso mudar essa câmera aqui também para o modo Pro, né? Eu venho na flechinha aqui no lado inferior direito, e aí aqui onde está em alto eu clico em Pro, e aí eu modifico aí a questão, por exemplo, do ISO que eu tenho, a velocidade do obturador também, que são pontos importantes aqui que eu preciso considerar. Então essa modificação depois eu vou fazer lá em cima quando o drone já estiver voando. Vou expandir novamente aqui a opção do plano de voo, vou clicar em Next, ele vai pedir aqui a velocidade de voo que eu quero. Então aqui a gente fez teste a 8,5 metros por segundo e teve resultados bons, a gente conseguiu uma sobreposição frontal adequada também. Mas a sugestão é reduzir essa velocidade um pouco, na faixa aí dos 7 metros por segundo. Acredito aí que dificilmente aí você vai ter problema de sobreposição, né? No lado aqui a gente tem a configuração da câmera, né? Como o Air 3 ele tem 2 sensores, uma câmera grande angular e um outro sensor na parte
do gimbal ali, eu vou deixar essa opção de 1 e 3 vezes selecionada, que é a câmera grande angular. Outro detalhe aqui é se terminar a missão aqui, o que ele vai fazer, então vou deixar como return to home. Se ele perder o sinal aqui do lado, o que ele vai fazer? Vai retornar para casa também, o return to home. E aí o waypoint que ele vai iniciar é o waypoint 1, que é lá o início da minha missão, né? Feito isso aí, basicamente eu tenho aqui as configurações da foto, então como eu falei lá na parte teórica também a gente vai precisar utilizar a configuração de intervalo de temporizador para fazer a captura das fotos. Então o mínimo que eu tenho aqui é de 5 segundos. Então configurado aqui já o temporizador para os 5 segundos, que é o intervalo mínimo que eu tenho nos 48 megapixels. Venho aqui em Next, aí isso aqui eu já configurei também junto com vocês. Vou clicar em Go, vou dar um Continue. E aí a partir desse ponto o drone ele liga, sobe e já vai iniciar a missão aqui de forma automática. E aí lembrando que eu não preciso fazer o comando aqui de inclinar a câmera, quando ele chega lá ele já direciona a câmera para baixo e já seguiria o plano de voo. E aí detalhe, quando ele começar lá, eu que tenho que fazer o início da captura das fotos pelo temporizador. Ele não vai determinar o ponto de início de captura das fotos, somente a trajetória do drone. Então acompanha aqui, chegou a 120 metros de altura. Vou esperar ali aqui para o primeiro waypoint. Então tá chegando próximo ali ao ponto de início. E aí eu vou parar a câmera assim que ele virar ela para baixo para a gente fazer o ajuste do obturador e do ISO também. Então, chegou no waypoint 1. Ele vai inclinar a câmera a menos 90. Câmera inclinada, aqui eu vou pausar para fazer esse ajuste aqui das configurações da câmera, né? Então venho na velocidade do obturador e no ISO, eu tiro isso aqui do automático. O ISO eu posso deixar 100 e a velocidade do obturador eu também posso ajustar aqui para a imagem ficar um pouco mais clara, um pouco mais escura. Lembrando que sempre deveria ficar acima de 1 para 100 para evitar problema, por exemplo, de arrastamento em mapas, né? Então feita essa configuração aqui, só dar uma revisada no restante. Balanço de branco ele está no automático aqui embaixo também, foto em 4x3. E aí posso dar um continuar aqui, ele vai seguir a trajetória. Iniciando aqui a trajetória, só clico no temporizador e aí a cada 5 segundos ele vai registrar uma foto. Como a gente não tem como configurar exatamente a sobreposição frontal e a sobreposição lateral nesse caso aqui, pode ser que ele tira mais fotos ou pode ser que ele tira menos fotos, mas a probabilidade dele tirar mais ela tem que ser maior, senão você corre o risco, por exemplo, de ter problemas com sobreposição de imagem e aí infelizmente é só refazendo o voo que você consegue corrigir, né? Então preferencialmente é vantagem o drone tirar mais foto do que depois faltar na hora do processamento. Então tá aí o drone percorrendo aqui a área de interesse. O que me agradou bastante nesse modo aqui de mapeamento que a gente consegue fazer aqui no Air 3, por exemplo, é que é nativo aqui próprio da DJI. A gente cria o plano de voo lá em arquivo KMZ, mas a execução ela é feita dentro do aplicativo do DJI Fly pelo modo Waypoint, que é um modo nativo da DJI. Então a probabilidade de ter um erro ou ter bug envolvido nisso aqui, ela é bem mais reduzida do que se a gente utilizar um aplicativo de terceiro, por exemplo. Além de a gente manter aqui a característica de usar o software aqui, tudo próprio da DJI, né? Então as manobras, notem que elas são arredondadas ainda. Esse detalhe, infelizmente, ele faz parte aqui do modo de Waypoint. Inclusive aqui no final do plano de voo, se vocês forem olhar também, ele está um pouco mais arredondado porque um ponto ele é meio próximo do outro, né? Mas não vai interferir nada aí. Inclusive se você usar o modo gratuito também, o que vai acontecer é que ele vai fazer uma trajetória mais arredondada, né? Mas tendo fotos aí com sobreposição entre elas, você vai conseguir fazer a reconstrução da mesma forma. Se eu quiser visualizar aqui o que o drone está capturando, eu abro aqui também. É muito semelhante ao que a gente já tinha lá nos aplicativos específicos para aerolevantamento. Vamos aguardar aqui ele seguir a missão.
A vantagem do Air 3, por exemplo, aí dos Mavic 3, fazendo o mapeamento dessa forma aqui, é que eles têm um custo mais reduzido que a linha Enterprise, por exemplo, e você consegue uma autonomia de rendimento de mapeamento aí um pouco maior, porque a autonomia de voo do drone lá é maior, né? São drones aí que voam em até 46 minutos, segundo a DJI, então você consegue uma autonomia, um incremento aí de ganho em rendimento na hora aqui do mapeamento. Aí um detalhe que vocês podem se atentar aqui, por exemplo, para ter uma prévia aí se vai dar a sobreposição adequada ou não, é que um ponto ele precisa aparecer aí em pelo menos umas 5 fotos aí para conseguir fazer a reconstrução, né? Então, por exemplo, se vocês observarem aí um açude desses aí ou pegar um ponto de referência qualquer, ele precisa aparecer em pelo menos 5 fotos aí, senão a chance de você ter problema de sobreposição depois ela passa a ser grande, né? Então, é um detalhe aí. Hoje o dia, inclusive, está bom para fazer aerolevantamento porque a gente não tem presença de sol. É um dia completamente nublado, então você não vai ver nos mapas aqui, por exemplo, uma sombra intensa, uma sombra direta embaixo de árvores ou pela projeção de uma construção, por exemplo. Então, se o dia for completamente nublado, como é o dia de hoje, o aerolevantamento aqui fica bem interessante também. Se não tem como fazer em dia nublado, aí preferencialmente faça aí das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, que é quando o sol está numa projeção mais perpendicular aí ao terreno. Então você tem uma incidência menor aí de sombra embaixo, por exemplo, de árvores ou perto de construções. Então o drone aí praticamente finalizando aqui já. Embaixo vocês conseguem acompanhar, por exemplo, o tempo de voo, de execução aqui do voo, então já quase 12 minutos. A bateria ainda, se vocês observarem aí em cima, está em 62%, teria mais uns 25 minutos de tempo de voo. Então essa que é a vantagem aqui, por exemplo, do Air 3 nessa situação. Waypoint 57, 58, não vou fazer nada aqui. Ele vai retornar aqui pro ponto de início. Feito aqui, eu posso pausar a captura das fotos, né? E aí ele vai iniciar aqui o retorno já. Quando ele chega perto, ele começa a reduzir a altura também, né? Então, depende do que tu tiver nas bordas aí, o certo é não fazer dessa forma, né? Então, vou cancelar aqui o retorno. Ele vai descendo e vai chegando perto do ponto, já reduzindo a altura, né? Então eu prefiro fazer esse pouso aqui de forma totalmente manual, né? Fica mais seguro aí. Só cancelar o retorno, descer o drone. Então seria basicamente isso aqui para a gente fazer um aerolevantamento da forma mais automatizada possível com o Air 3. Serve também para Mini 4 Pro e a série dos Mavic 3, Mavic 3 Classic também. Então se você gostou desse vídeo aí, peço que você se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você acha que tem interesse no assunto. Deixe sugestões de vídeos aí nos comentários também, para a gente poder estar gravando com esse tipo de equipamento aqui, fazendo testes aí para gerar conteúdo para vocês também, e até o próximo vídeo.